Olá! Outro dia, o ministro da Educação cometeu um erro de concordância com o verbo haver que me levou a fazer essa aula de hoje. Ele falou: haverão mudanças no Enem. Qual é o erro dessa frase aqui? O erro dessa frase está no verbo haver usado no plural. Esse verbo, vou até usar uma vermelha aqui. Esse verbo aqui, nesse caso, ele não pode ir para o plural. Então, o correto nessa frase aqui não é haverão. O verbo haver, no sentido de existir, existirão mudanças no Enem. O verbo haver com sentido de existir, ele é impessoal. O que é um verbo impessoal? Verbo impessoal são aqueles verbos que exprimem uma ação que não podem ser atribuídas a nenhuma pessoa gramatical, não pode ser atribuída aos pronomes pessoais do caso reto, não pode ser atribuído a eu, tu, ele, nós, vós, eles. Verbos impessoais são aqueles que não possuem sujeito, eles estão numa oração cujo sujeito é inexistente. Então, você não pode jamais falar haverão mudanças. Haverá mudanças. Prestem atenção, então, a respeito do que eu acabei de falar aqui. Eu vou falar mais alto porque está chovendo e acho que o barulho da chuva pode estar atrapalhando um pouco. Havia fatos a serem analisados. Você veja que eu pus o singular, porque é o verbo haver no sentido de existir. Eu repito várias vezes porque é bom para memorizar quem está ouvindo. Aí eu vou usar o verbo existir ao invés do verbo haver. O que eu vou fazer aqui? Existiam fatos a serem analisados. Eu vou ter que concordar no plural, porque o verbo existir não é impessoal. Aqui eu tenho há motivos para que eu vá. Eu tenho o verbo haver no sentido de existir, portanto no singular, porque ele é impessoal, mas eu quero substituir por o verbo existir, tá? Então o que eu vou pôr aqui? Existem motivos para que eu vá. Ok? Verbo haver no sentido de existir é impessoal, não tem plural, porém o verbo existir tem plural. Então a gente tem que ficar bem atento a tudo isso. E isso acontece também nas locuções verbais. O que é locução verbal? A locução é uma união de dois termos que tem um único significado. Então, locução verbal são dois verbos, mas com um único significado. Deve haver, pode existir, tá? Aí o que acontece? Quando você tem uma locução verbal e um desses verbos é um verbo impessoal, essa impessoalidade vai passar para o outro verbo que está acompanhando, ok? Parece complicado, mas não é. Vou colocar no quadro aqui para vocês verem, observarem. Vamos ver isso então no quadro? Devia haver duas entradas aqui. Eu vou colocar o verbo devia no singular, porque aqui tem um verbo impessoal. Pode haver transtornos na saída. A mesma coisa, o verbo haver é impessoal, essa impessoalidade passou para o verbo que está ficou na locução, ok? Vamos trocar o verbo haver pelo verbo existir, tá? Então aqui, deviam existir duas entradas aqui. O verbo existir não é impessoal, então aqui tem que ir para o plural que está acompanhando. Eles têm que flexionar no plural. Pode haver transtornos, eu vou colocar o verbo existir. Podem existir transtornos na saída. Na saída, ok? Então, na locução verbal, essa impessoalidade passa para o verbo que está acompanhando. Então, é isso aí. Tá? Existem outros verbos impessoais também. Os verbos que indicam fenômeno na natureza são impessoais, não se referem a uma pessoa gramatical. Por exemplo, o verbo chover, relampejar, ventar, gear, amanhecer, escurecer, esquentar, nevar, são todos verbos
impessoais, são verbos que não podem ser colocados no plural, tá? Aí a pessoa me pergunta, mas e o verbo chover? Eu já ouvi assim, choveram rosas no meu jardim. Isso é metafórico, tá? Então é um uso, não é o uso no sentido denotativo do verbo chover. Gente, falando em verbo impessoal, e quando a gente ouve essa frase, olha, presta, deixa eu apagar aqui. Fazem 2 anos. Apagar isso, ó. Fazer assim, ó. O verbo fazer, quando ele indica tempo transcorrido, ou então quando ele indica fenômenos da natureza, ele também é impessoal. Não tem plural. Então, faz 2 anos, faz 40 minutos que ele saiu daqui. E a mesma coisa nas locuções verbais com o verbo fazer impessoal. Também há a impessoalidade em outro verbo também. Então, por exemplo, pode fazer, vai fazer, quando o verbo indicar tempo transcorrido numa locução verbal, o outro verbo também tem essa impessoalidade. Tá? Então, vai fazer 5 anos que ele viajou. Merece, viu? Haverão ninguém merece, fazem 2 anos também ninguém merece. Gente, vamos procurar falar um pouquinho melhor, é a língua da gente. Você sabe que você, quando fica conversando com uma pessoa, quando você lê alguma coisa que uma pessoa escreve, tem muito erro de português, perde toda a credibilidade. De repente essa pessoa até está escrevendo com bastante um argumento bacana, convincente sobre o assunto, mas você vê tanto erro que você perde a credibilidade de tudo aquilo que está sendo escrito lá. Então, vamos procurar escrever melhor, falar melhor, porque vamos valorizar um pouquinho a gente. Acompanhe okay, sempre o meu canal. Tudo que eu coloco são erros do dia a dia, são erros que não podem ser cometidos, a gente deve evitar realmente, para a gente passar uma impressão melhor para a pessoa com quem a gente está falando, para quem a gente está escrevendo. Ok? Boa sorte, obrigada por me acompanhar e peço novamente para que vocês compartilhem o meu vídeo, porque você sabe falar bem, bacaninha, mas você tem muitos colegas conhecidos que de repente não sabem. Então compartilhe para que eles vejam e passem a usar a língua portuguesa com mais decência. Aí, falou então. Obrigada.